Olá pessoas, estou eu aqui de novo para mais um vídeo, mais uma vez nesse canal, né? Ficou uma semana inteira, se não me engano foi uma semana inteira que eu não apareci no Black Dark aqui nesse canal, né? Mas enfim, que eu vou falar de coisa boa hoje, coisa muito boa, coisa que me deixa muito animada, né? Que lançou a segunda temporada agora do One Piece live action da série One Piece, né? Lançou a segunda temporada e eu vou te dizer, hein, me deixou muito animada, tá? Mas nós não vamos falar da segunda temporada, tá? Porque eu gosto de fazer na ordem, então nós vamos falar da primeira temporada de One Piece Live Action. Ah, mas por que não fez lá, não fez antes, não sei o quê? Porque eu tô cheia de saga aí pra terminar, né? Tem coisas aí que eu tenho que terminar, tem coisas que eu tô pra começar. E como aqui, por enquanto, tem duas temporadas e uma acabou de lançar e o pessoal tá tudo no hype, nós vai fazer o que tá no hype, né? É assim que funciona, né? Concordamos? Concordamos. Né? Com licença. Agora sim. One Piece Live Action. A premissa, a primeira vez, quando falaram que lançar que a Netflix ia... Netflix não adianta. Ia lançar um ia lançar uma série do nosso querido Pirata que Estica live action, o pessoal ficou com medo. Não adianta mentir que eu sei se tu é fã, tu ficou com medo também, tá? Eu fiquei apavorada, ainda mais que a gente sabendo, ah, né, a gente tendo algumas produções aí dela meio questionáveis, né? Death Note tá aí pra. Death Note tá aí pra mostrar, né? Tá aí como exemplo, né? Então a gente ficou com muito medo quando ela anunciou que ia lançar uma série do One Piece Live Action. O que acalmou nosso coração? Sabendo que o criador de One Piece, né, o Oda, sabendo que o criador de One Piece ia estar 100% envolvido na série, foi o que apaziguou um pouquinho nosso coração. Só que daí a gente começou a se perguntar, tá, mas daí como é que vai ser? Todo mundo já começou a criar teoria, né? Eu fui uma delas. Podem me julgar? Não, não pode. O que aconteceu? A gente começou a suspeitar, tá, mas como é que vamos fazer o CGI do Luffy, né? Que ele é um pirata estica. Tem várias Akuma no Mis esquisitas, né? Tem vários personagens que não são, que a fisionomia deles não é exatamente normal, né? A gente tem Barba Branca aí como exemplo, a gente tem os gigantes, né? Mas eles foram, fizeram e ficou muito bom, tá? Ficou muito, muito, muito bom. Quem achou que ia dar ruim, teve algumas expectativas quebradas. Claro, nem todo mundo gostou, né? Porque pra poder adaptar a série, a gente tiver que fazer certas mudanças, né? Pra poder adaptar a série. Mas nada foi adaptado sem a aprovação do criador do criador original de One Piece, né? O Oda. Nada foi feito sem a aprovação dele. Isso tudo aqui foi 100% aprovação dele, 100% com ele acompanhando tudo. Então, fazer o quê? Tem que lavar roupa. Então, aqui nós seguimos a história de Monkey e de Luffy, né? Que ele tá no barquinho ali no meio do mar falando com um pelicano. Sabe aqueles pelicanos na série do anime que entrega o jornal? Ele tá conversando ali, contando a história, porque a gente já começa, né? Com o Old Roger, né? Sendo a execução de Gold Roger, né? E aqui a gente já vê o Garp já na execução, né? E a gente segue a questão que ele tá conversando e contando que ele quer ser o rei dos piratas pelicanos, né? Mas ele logo é atingido por uma tempestade, ele se esconde dentro de um baú. Isso é que nem um anime, né? E ele é encontrado pelos piratas da Álvida, né? Só que aqui a gente já vê que em paralelo a isso, enquanto ele tá perto pelos piratas
quando ele é pego ali na verdade, pelo navio da marinha, né? Que os piratas da Álvida vão invadir, que nem um anime. A Nami já tá ali. A Nami se infiltra no navio da Álvida pra roubar os tesouros dela, né? E daí a gente conhece o Colby, que tá ali também, que é pela obrigação que ele foi pego pela Álvida com basicamente um navegador, né? Já que ele conhecia bem a área. Desde então ele não conseguiu mais sair. Perdão. O Luffy tá ali. Aqui acontece muito parecido com o anime, né? Então, mais ou menos. Porque aqui a gente tem uma participação muito maior da Nami. No anime a gente já vê que a Nami, né? A Nami já tá ali por alguns takes ali. Pegando coisa, né? Roubando, assim. Que ela já tá fazendo as maracutaias dela. Né? Já tá fazendo as maracutaias dela. E então nós seguimos porque aqui o Luffy, ele faz exatamente que nem no anime, né? Ele pega, ele xinga a Álvida porque ele não tem filtro, né? Ele não tem filtro, ele acaba xingando a Álvida. O Kobe é aquele desesperadinho ali. Ele consegue derrotar a Álvida, eu vou dizer essa adaptação da Álvida, Cava de Ferro, que é assim o nome dela. É muito boa, tá? Pegaram uma boa atriz pra fazer isso. Eu não tô falando questão da fisionomia. Falando questão de atuação mesmo. Pegaram uma boa pessoa pra fazer ela. E aqui que a gente vê pela primeira vez o CGI sendo usado, né? Porque CGI, que era isso que a gente tava esperando. A gente queria ver o CGI do Luffy, como é que eles iam fazer, o pirata que estica. Que a gente viu um pouquinho no trailer, a gente ficou assim, mas a gente queria ver também na série. E aqui que a gente tem a primeira surpresa que ficou muito bom, tá? O CGI do Luffy esticando é muito bom, tá? Eu gostei, não sei se você gostou, enfim, não interessa. Mas eu gostei, pra mim ficou bom, tá? Tá 10. Ali o Luffy e o Kobe seguem juntos, né? Eles vão até a Ilha das Conchas, e lá onde tá a sede da manhã do Capitão Morgan, né? Que a gente conhece lá da anime também. E ali já tem alguns cartazes procurados ali na parede. A gente vê a Álvida, né? A gente vê o Luffy. A Luffy não, a Luffy não recebeu cartaz. A gente vê o Bug, né? A gente vê vários cartazes já de piratas ali. Alguns a gente reconhece, outros não. Tem o cartaz do Foxy que aparece aqui também. Por que? Não sei. Esse é um arco que podia ser esquecido. Mas não, né? Mas não pode. E eles vão seguindo ali. E eles descobrem que o Oronoazoro está preso ali pela marinha, né? Está preso ali sendo punido, preso numa estaca. O Luffy, obviamente, ele quer ajudar. Ajudar não. O Luffy, ele ficou sabendo que o Zoro é forte, né? Ajudar é uma palavra muito forte nessa questão do Luffy aí nas primeiras temporadas. Ele ficou sabendo que o Zoro é um cara muito forte. Dane-se, ele é caçador de pirata. Ele só quer saber que ele é forte, que normalmente ele usa espada. Forte usa espada. Perfeito pra ser do meu bando. É assim que eu imagino que a cabeça do Luffy funciona às vezes, tá? Mas enfim. Eles seguem ali na Ilha das Conchas. Eles vão naquela taverna, bar, onde tudo aconteceu, né? E aqui a gente tem um paralelo. Que antes do chegar na Ilha das Conchas, que é do Zoro, né? Que com o Mr. Seven da Baroque Wars, que já aparece aqui, que ele pega e manda o carinha de arrasta pra cima, né? Sem muito esforço. E é ali que ele chega na Ilha das Conchas com esse membro da Baroque Wars, né? Só que infelizmente ele acaba arrumando briga com o pessoal da Marinha, por causa do filho do Capitão Morgan, né? Nunca lembro o nome dele, o meu Bopo, alguma coisa assim. É que ele me irrita, tá, gente? Ele é muito chato e me irrita, ainda mais aqui nessa primeira temporada. Ele arruma briga com o filho do Capitão Morgan e ele acaba sendo preso. Ele tava sendo preso pra pagar, né?
coisa, ele vai ficar o quê? Não lembro se agora se é 1 ou 2 semanas que ele tem que ficar preso. A gente sabe que isso tudo na verdade foi uma armadilha, que depois de passar os dias eles vão, né, acabar com o Zoro. E o Luffy fica sabendo disso. E é aqui que começa a mudança, tá? É aqui que começa a ter as primeiras mudanças na questão, né? Porque tem toda a questão do Luffy pegar, confrontar o Zoro ali, né? Falar que é ele no bando dele. Ir atrás, pegar as espadas do Zoro, né? Só que aqui a Nami já tem contato com o Luffy. É aqui que muda já. Porque a Nami, ela só vai ter contato com o Luffy no anime lá com o Bug. Na Ilha Orange, né? Na Ilha Laranja. Com o Bug. E aqui eles já fazem até contato com o Luffy aqui na Ilha das Coisas. E aqui começa as primeiras mudanças, né? Porque eu acho até que algumas mudanças não me incomodam tanto, tá? Eu acho agradável, tem algumas que fazem sentido, sabe? Que é pra agregar a história, é pra não deixar ponta solta. Faz sentido, entendeu? Tem mudanças que fazem muito sentido. Foi a máquina, tá? E aqui, pra mim, eu gosto dessas pequenas mudanças. E aqui os três que acabam lutando juntos, né? Porque o Luffy consegue as espadas do... Ele solta o Zoro, né? Não é nem o Luffy que consegue as espadas pra ele, se eu não me engano. É o Zoro que vai atrás do meu Popo, pega as espadas dele, que tem essa cena muito vergonha alheia do meu Popo, que não vale a pena ser citada, mas o Zoro dá uma de cabeleireira Leila, né, com o meu Popo, né, deixando corta os cabelos curtinhos dele, já que ele tinha um cabelão comprido. E aqui, na hora que os três se juntam para lutar contra os marinheiros sobre as ordens do Morgan, né? E aqui se junta e o Luffy já decide que os dois são companheiros dele, né? E é isso e nada vai mudar da cabeça do Luffy. Que essa cena pra mim eu achei muito boa. E uma coisa que eu gostei nessa série é deixar a Nami muito mais porradeira, tá? A Nami era assim, a gente conhece a Nami mais ou menos assim. No início do anime, realmente, quando ela aparece, que ela tem aquele trocinho nela, o bastão dela, que ela bate nos outros, tá? E aqui eles deixaram ela bem mais porradeira também. Eles meio que se juntam ali, ó, né? Isso é por causa que eles querem o mapa da Grand Line, que tá com o Capitão Morgan, depois o Luffy descobre, e é por isso que a Nami tá ali também, que a Nami quer o mapa da Grand Line. E o Luffy também quer o mapa da Grand Line. Enfim, eles meio que já saem meio juntos ali da ilha, né? Assim, meio que se debatendo, resmungando. E aqui a Nami já tá com aquele barquinho que era do Bug, né? Porque antes disso ela fez aquilo que ela fez no anime, enganou os dois na tripulante da do Bug, né? E roubou o barquinho deles. Só que eles são atacados no meio do caminho, justamente pelos piratas do Bug, né? Que tá atrás também do mapa da Grand Line. E eu vou te dizer, do ator que eles escolheram para fazer o Bug é muito bom, tá? É muito bom mesmo. Porque ele é bem carismático, ele é bem doidão. Eu gostei muito, tá? Da questão da escolha que fizeram pro Bug. E aqui eles são levados para o circo do Bug, né? E aqui tem alguns elementos, se tu prestar bem atenção, a série é para mais de 16, é para mais de 16 anos. E se tu prestar bastante atenção, tem cenas aqui, tá? Que, mas é diferente do anime. Sim, mas às vezes são cenas que se referenciam ao mangá, tá? Porque não, algumas cenas, para não ficarem muito pesadas, assim, né? Na hora de transformar em anime,
eles pegaram e deram uma modificada nas cenas, né? Pra não ficar tão pesada, assim. Tipo essa cena da ilha. Da ilha, porque aqui o Bug, ele prendeu todos as pessoas que moravam na ilha, todos no circo dele, para irem aplaudindo, para serem a plateia do circo dele e aplaudindo a favor dele. São todos ali presos, reféns, né? E isso, se eu não me engano, tem no mangá também. Me corrija se eu estiver errada, tá? Pode me corrigir, não me importa. Que às vezes pode ser que, como já faz tempo, que eu dei uma lida, às vezes pode ser que eu acabe esquecendo, tá? Que eu posso confundir a cena. Mas enfim, aqui o Bug tá atrás do mapa dele. Ele sabe que tá com eles o mapa, né? Porque ele mandou uns lacaios atrás dele, que é aquele do triciclo lá, sabe? No anime fica no triciclo lá. Ah, e aquele cabelinho comprido lá. Tinha ido de atrás, eles te mandaram de atrás no mapa da Grand Line. E ele não achou, porque tava com o Luffy, a Nami e o Zoro. E aqui o... Com licença. A Nami é presa numa gaiola. Tipo, numa gaiola. O Zoro é preso naqueles negócios de roda giratória, sabe? Que prende o corpo e vai girando. Que também, se eu não me engano, tem sítio, que é aquele pra arremessar faca, sabe? É exatamente isso. E o Luffy tá preso numa caixa de vidro que aos poucos vai se enchendo de água do mar. E aqui a gente tem os flashbacks, né, do Luffy, lembrando dos Shanks de como ele ganhou o chapéu de palha, né? E o Bug, o Bug conheceu, a gente já sabe que o Bug conheceu o Shanks, né? E ele fala do chapéu do Shanks, que é só uma coisa velha, é um tesouro velho. E o Luffy não concorda porque o chapéu de palha dele é o maior tesouro do Luffy, né? E a gente vê, e eu vou te dizer, a caracterização do Shanks me agrada, tá? Fica boa, me agrada. E a gente tem esse flashback agora do Luffy, e pra mim é bom, tá? Porque ele tá, ao mesmo tempo que ele tá lá se afogando na caixa de vidro, ele lembra de tudo que ele passou, ele lembra, né, de como o Shanks acabou perdendo o braço também pra salvar ele, que ele tinha virado usuário de Akuma no Mi, né? Perdão. E ele, mas por ajuda da Nami e do Zoro, que conseguem se soltar, né? Já que a Nami é uma lada esperta, ela conseguiu pegar a chave e se soltar. A caixa de vidro quebra, liberando o Luffy, e aqui ele descobre que o Luffy tinha engolido o mapa da Granai, já que ele é de borracha, né? Ele conseguia manter ali. Mas por causa da água do mar, acabou forçando ele a vomitar o mapa da Granai. E aqui a gente vê que é muito bom, que é o Bug usando a Barabara no Mika. É muito bom, tá? Eu gostei. Eu gostei deles usando o jeito que eles fizeram, utilizaram a Barabara no Mi. E aqui eles descobrem como derrotar nele, né? Que todo mundo ajuda de novo, que é bom, o que eu gostei, porque a Nami ajuda, o Zoro ajuda. Eles vão prendendo as partes do corpo do Bug, que ele vai separando, né, pra lutar. Eles vão prendendo em caixas, deixando ele uma coisa que eu esperava que eles fizessem, o mini Bug, que é arremessado para longe também pelo Luffy. E aqui eles libertam todo mundo, eles se juntam de novo para seguir, né? Já se sentem mais confiantes para seguir. E eles partem da ilha Orange depois de derrotar o Bug, né? Que a gente sabe que vai acabar voltando depois, né? Ainda mais que depois tem assim uma ceninha específica com o Bug. E aqui eles precisam de um navio maior, né? Obviamente que só aquele naviozinho ele não vai aguentar uma viagens tão longas, né? E eles resolvem ir parar na ilha Siriup. Siriup. Enfim, você entendeu? A ilha do Zoro. E eles precisam de um barco, um navio, né? E lá eles conhecem o Zop, que é um contador de histórias, um mentiroso ali, sabe? Ele é
Ele é todo um menino meio pimpão, assim, meio que a gente sabe meio que se causa problemas ali, né? O pessoal fala que ele precisa de um barco. Aqui a introdução já é diferente também, o que eu gosto. E o Usopp fala que a Kaia pode ver, já que ele é da Kaia, né? Ela pode ver se consegue, pode conversar com ela pra ver. Eles vão então até a casa da Kaia, são recebidos por ela e pelo mordomo, né? Mordomo desgraçado. São recebidos ali, o pessoal daí troca, são deixados, são convidados pra uma janta ali, né? Com a Kaia, eles se trocam, se vestem, tudo bonitinho. E o Luffy, que não consegue manter a boca fechada, né? Fala que é um pirata pra Kaia, né? O Clarrador, a gente vê já aí que a Kaia tem que se alimentar diferente, pela questão que ela tá doente, né? Que ela é uma menina doente, bem debilitada. E o Clarrador, vendo isso, já corta os naipes do Luffy, manda eles embora. A Kai fala que não, eles podem passar pelo menos a noite ali, né? E ali ele corta o naipe total do pessoal. Só que aqui que a gente descobre, aqui não vai ter, aqui já tem outra mudança, que não vai ter aquela luta do lado de fora, tá? Não vai ter o cosplay de Michael Jackson lá, o cosplay de Paraguai do Michael Jackson, que se hipnotiza. Não vai ter, aqui vão ser só o Clarrador. Um nomezinho complicado também que arrumaram, né? Puta merda. Clarrador. E dois dos capangas dele, que seria aqueles gêmeos gato lá que aparece, sabe, no anime. Aqueles que ficam super fortes lá, enfim. Esses dois estão aí, trabalham como mordomos, como pregar mordomo da Kaia, né? Trabalham na casa ali com eles. E a gente descobre que o Clarrador aos poucos está envenenando a Kaia com aquela sopa que é específica para ela com nutrientes. Tudo bem que a sopa era azul e por algum motivo ela não desconfiou de nenhum aumento da sopa azul ou barra roxa, não lembro direito. Enfim. E eles estão sem tempo, já tá na hora, já os chapéus de palha estão ali. E eles têm que terminar Eles têm que terminar finalmente o plano deles, né? Eles vão pegar tudo que a Kaia tem, eles vão levar a Gaia de arrasta pra cima e vão pegar tudo que tem direito daí, né? E assim começa basicamente uma noite de terror na mansão da Kaia, né? Porque o Kaido começa a perseguir, eles começam a ser perseguidos pela mansão. O Luffy tá desmaiado porque ele comeu aquela panelão com coisa com veneno. E daí se resolve querer só se livrar do Luffy adormecido, né? O Zoro também, eles meio que querem só se livrar dele, jogam ele no poço. Que é aqui que a gente tem o flashback do Zoro, né? Que ele usa isso como motivação para conseguir escalar o poço. E a gente vê a Kuina, como ele perdeu a Kuina, né? Daí, e o Carrador daí tá perseguindo a Nami, a Kaia e o Usopp, né? Tá perseguindo esses três. Eu vou te dizer, eu ainda não entendo pra que 2 episódios daqui, tá? Eu vou te dizer que eu achei um pouquinho mais arrastado esses 2 episódios, né? São só 2 episódios falando da Alice Diop, né? E eu achei um pouco longo, mas tudo bem, tá? Me agrada mesmo assim essas questões dessas mudanças, tá? Enfim, mas no fim o Luffy chega, ele consegue acabar com o Carrador, né, de uma vez. E eles conseguem aí um barco com a Gaia, né, o Gold Mary, né? E aqui eles aprofundam muito mais a relação do Usopp e da Gaia, né? Se ele quer partir, eles acabam se beijando antes do Usopp partir, escolher partir para ser um grande guerreiro do mar. E aqui, enquanto eles estão... Eles são... Com licença. E aqui, enquanto eles estão indo para próximo destino deles, né? Eles meio que são abordados pelo Garp, porque enquanto todo esse tempo tá acompanhando o Chapéu de Palha, tá em paralelo com o Garp, que aparece muito nessa primeira temporada, tá? Parece que ele quer porque quer pegar o Luffy, que é o neto dele. E aqui ele já tá com o Melgopo e o Kobe como seu recruta deles, né? Que estão aprendendo ali no navio. E ele vê como o Kobe é inteligente, ao mesmo tempo ele sente empatia, ele entende
as questões do Luffy, porque questão que o Luffy salvou ele, né? O que não seria uma coisa típica de um pirata fazer. Esse paralelo, eles acabam encurralando o Chapéu de Palha. E eles querem, porque ele quer pegar e parar o Luffy, né? E ele faz a referência que ao final do arco do Enies Lobby, lá do terceiro Enies Lobby, que é quando o Garp aparece na ilha, que ele joga um monte de bola de canhão no barco e tudo mais, e o Luffy usa o corpo para desviar, e assim eles conseguem sair dali, né? No anime eles usam as melhorias do Frank, né, para tirar o Sunny dali, e aqui o Luffy usa o próprio corpo que estica para poder redirecionar a bola de canhão, né? Assim eles conseguem sair dali porque o Luffy joga as bolas de canhão de volta pro navio do Garp, né, derrubando alguns mastros. E o Garp dá uma risada feliz que o Luffy revidou, né? Que aqui depois a gente entende porque o Garp tá tanto atrás do Luffy assim, além dele ser o neto dele, né? Enfim, daí o Luffy e os outros chegam no Baratie, né? Chegam no Baratie, eles comem, eles bebem, felizaços, assim, depois o Luffy acaba tendo que ajudar na cozinha depois, porque não tem como pagar, né? Aqui não é diferente, ele não lança uma bola de canhão de Baratie, porque ele não tem dinheiro pra pagar, né? Pode pendurar na conta. Aham, pode pendurar na conta. Pra quando eu tiver o meu tesouro, eu pago, tá? Foi mais ou menos isso que ele falou. Que é aqui que a gente é introduzido pra nós o Sanji. E eu vou te dizer, esse ator que faz o Sanji também é muito bom, tá? Todos os atores aqui que foram pegos são muito bons, tá? Eu gostei, as atuações são boas, o principal ali, que é o Chapéu de Palha, tá 10 pra mim, tá? E aqui que a gente conhece um pouco do Sanji, né? Que é o subchefe ali na cozinha. Só como ele inventa coisas fora do cardápio, não por brigar aqui dessa vez, né? O, perdão, o Zef manda ele pra ser garçom, né? E assim ele atende, chapéu de palha e tudo mais, né? E aqui a ideia a gente vai pro Garp. Porque agora eu lembro do Garp? Porque agora é a parte mais importante, que é a parte que todo mundo espera, a arma que tinha, que todo mundo queria saber como é que eles iam fazer, né? Que é a luta do Mihawk contra o Zoro. Ah, mas não tem aquele o outro lá grandão. Não, esqueci o nome, gorila lá. Não, porque aqui a gente vê que é o Don Krieg, né? Lembrei o nome. O Don Krieg, a gente, quando o lugar pega e liga pro Mihawk, ele já está dando cabo do Don Krieg, ele vai, leva o Don Krieg de arrasta pra cima, né? Que era o que tava meio mais ou menos acontecendo no anime, porque os Don Krieg foi destruído, o navio Don Krieg, por causa do Mihawk, né? Que tava entediado de acordo com ele, e é por isso que ele fez o que fez. Você vai julgar o homem? Eu não julgaria. Enfim. E o Mihawk então parte pro Baratie, né? E aqui chega a cena que a gente tanto esperava. Que é o Zoro contra o Mihawk. E eu vou te dizer, ficou bom, tá? Porque, assim, eu tava com muito medo dessa cena, mas foi lá. Quebrou minhas expectativas, né? Atingiu minha expectativa, quebrou minha expectativa. Enfim, vocês entenderam, né? Tá bom. Tem as frases icônicas do Mihawk, que é não usaria um canhão para bater um coelho, alguma assim, né? Tem as frases icônicas deles. E o reconhecimento do Mihawk pelo Yoro, né? Atacando o Zoro, assim, eu vou dizer, é visceral, tá? Essa cena é visceral e pesadíssima, que dá pra ver, a gente vê a hora que ele passa a espada e corta aqui assim. Cara, é legal. E aqui a gente tem. Aqui eles deixam uma leve profundidade a mais os personagens, né? Que o Luffy bate de frente com o Mihawk. E o Mihawk entende quem que é ele por causa dos Shanks, né? E do Chapéu de Palha. E ele fala que vai ser o Rei dos Piratas. E aqui a gente tem a frase, então seu sonho é muito maior do que simplesmente me derrotar, né? E o Zoro faz a promessa dele, né? Faz essa promessa magnífica que a gente ama tanto, essa cena.
E aqui tem uma profundidade muito mais que a gente vê agora a Nami lendo pro Zoro desacordar depois que o Zeff ajudou ele com técnicas de marinheiro, né? Com o pirata antigo, né? E a técnica de marinheiro ele ajudou pra cicatrizar a pé, pra cicatrizar o Zoro, né? Pra ajudar a costurar e a cicatrizar o ferimento. Perdão. E aqui a gente vê a Nami lendo, que é aquele no land mentiroso, né? Que a gente vê lá no arco de Skypiea, né? Que não foi considerado mentiroso por ter uma terra de ouro. Mas enfim. A gente já vê ele introduzir, a gente vê que a Nami se preocupa ali com o pessoal, né? Apesar de ela ser uma ladra, se negar desde o início, ela se preocupa com eles, né? E a gente vê o passado do Sanji também, né? A gente antes também a gente acaba vendo o passado do Sanji. E aqui segue também a questão do mangá, porque depois que tem a naufrágio ali, que o Sanji e os chefes Zep são pegos e levados para um lugar deserto, né? Por causa da tempestade. E ele dá toda a comida pro Sanji, né? Poder passar o tempo, poder comer. E ele aqui segue a questão do mangá, que no mangá o próprio Zef ele arranca a própria perna pra... Vocês entenderam, né? Não é, ele não perde lá quando tá salvando o fundo do mar, ele perde por causa disso a perna. Aqui segue a questão do mangá e é muito pesado, tá? Eu chorei nessa cena, eu posso não ter chorado nessa cena. Provavelmente chorei muito, porque eu sou meio sentimental com algumas coisas, mas enfim. E aqui a gente tem uma cena icônica que a gente não esperava, que é o Arlong com seus homens peixe vão até o Baratie. Eles vão até o Baratie e lá que tem o primeiro confronto, que eu tô perdendo a dicção já, primeiro confronto entre o Luffy e o Arlong, né? Claro, ele quase morre por causa disso, se não for, e é aqui que a Nami se revela, né, que faz parte da tripulação do Arlong, que ela pede pra deixar o Luffy, né? Ela tá com o mapa já, então não precisa mais fazer nada. Ela sai, parte com o Arlong. O Luffy não quer aceitar que a Nami tá do outro lado. Eles resolvem ir de atrás da Nami. Nesse meio tempo, o Zoro acorda, né? Nesse meio tempo. E ele resolve que vai atrás da Nami. E eles vão atrás dela na Vila Kokoyashi. Claro que não podia faltar o nosso cozinheiro, que vai junto e tem a despedida dele. Aqui eu entendo a questão da mudança, que não ficaria meio esquisito, né, por causa que tem a diferença entre live action e anime, né? Que anime tem, tudo bem, tem um nível de estranheza, tosqueira, porque é um anime, e a vida real, né? Então aqui ele não pegou, não se ajoelhou no chão, chorou que nem ele fez no anime. Aqui ele fala já do navio, umas coisas, e ele agradece o Zef, e o Zef lança a braba, né? Não pegue um resfriado. Que é assim que eles encadeiam aquelas ondas de emoções e nós, assim, que nós chora também, né? Chorei também. Enfim. Eles seguem até a Ilha Kokoyashi. Eles veem de longe. A Nami falando pro pessoal da ilha que aqui o pessoal da ilha tem essa diferença. Aqui o pessoal da ilha não sabia que a Nami que a Nami estava fazendo, né? Eles não sabiam por que a Nami tinha se juntado ao Arlong depois do que aconteceu, que vai ser explicado. Aqui eles chegam, encontram a irmã da Nami já, né, a Nórtico, que ela pega e acaba contando a história, né, de como os homens peixes chegaram ali na ilha Kokoyashi, como as duas acabaram perdendo a mãe adotiva. E ela simplesmente fala que por algum motivo a Nami se juntou a eles, mesmo depois do que aconteceu. E a gente sabe o que aconteceu, né? A Nami, uma garotinha de apenas 10 anos, viu a própria mãe ser assassinada, né? Na frente dela por um homem-peixe. Viu a vila dela ser escravizada. E resolveu simplesmente assumir todo o peso de salvar uma ilha inteira a partir dos 10 anos de idade. Fazendo o quê? Um acordo com o Arlong. Ela iria reunir 100 milhões de beris
para comprar a ilha de volta de Arlong. Enquanto isso, ela fazia os mapas, os desenhos dos mapas e todas as rotas que o Arlong queria e precisava. E assim foram todos os anos da Nami, se roubando, se machucando, sabe? E é pesado, tá, gente? Porque ela assumiu essa responsabilidade quando ela tinha 10 anos de idade. Era apenas uma criança que já passou por muitos traumas na vida e mesmo assim se manteve firme para salvar a vila e as pessoas que ela amava naquela vila. Ai, me deu até uma bad. Deu até uma bad agora. O pessoal ouvindo isso, eles decidem que vão ajudar a Nami, que a Nami, enquanto isso, a Nami tá indo lá pra desenterrar o dinheiro que ela tem já o suficiente para pagar o Arlong. Ela fechou a quantidade de dinheiro, só que o Arlong ele é traiçoeiro. O Arlong, ele já sabia, né, disso. Então, o que ele faz? Ele faz uma... Como o Arlong tinha a marinha, basicamente, na palma da mão dele, ali naquelas áreas, era por isso que ele conseguia atuar por ali, tranquilamente, sem se preocupar. Ele faz um acordo com a marinha, com aquela cara de rato lá, aquela cara de rato lá, chata do anime. E eles vão atrás, descobrem onde a Nami guardou o dinheiro e eles roubam. A dicção tá boa. Eles pegam todo o dinheiro que a Nami passou tantos anos guardando e roubando para salvar a vila dela. Eles pegam tudo. E ela fica desesperada porque ela sabe que se isso acontecer, o Arlong vai destruir a vila. E isso é o que a Nami sempre mais temeu, né? E é assim que todo mundo acaba sabendo as intenções da Nami, né? Todos os aldeões se unem pra ir de atrás, mas o Luffy, o pessoal, é quem acaba ajudando com aquela cena que a gente também esperava, que é a cena que não podia faltar, que é a da Nami, frustrada, irritada, anos de tristeza, de dor e amargura vindo para fora de uma vez. Ela arrancando na facada a tatuagem do bando que tanto destruiu a vida dela, que tanto a fez sofrer, sabe? E o Luffy ali se oferecendo para ajudar. E eles vão. Vai todo mundo pra parque. Tem a caminhada épica, que dessa vez a Nami participa da caminhada épica. O Luffy e o Anami vão pra dentro do Arlong pra parque, aí eles têm que pegar os mapas e algumas coisas, né? Principalmente o mapa da Grand Line. Enquanto o pessoal luta com os homens peixes lá de fora. E aqui não tem aquele povo das espadinhas, que não tem o povo, eu acho que ele vai ser introduzido mais pra frente. E querendo ou não, ele fazia parte do bando do Arlong, né? Mas cada um aqui tem seu arco de luta, né? O Sanji e o Zoro acabam lutando com aquele homem peixe que tinha os coisas aqui no braço, que fazia o karatê, né? O Zoro luta com o beiçudo lá que gosta de coisa. E o Luffy luta contra o Arlong dentro do Arlong. E é muito bom, tá? Que ele vai destruindo tudo e ele destrói tudo, faz o próprio Arlong destruir basicamente, né? O próprio parque. E tudo desmorona. Eles têm a Nami livre, né? Ele solta aquele grito de vitória dele, dizendo que a Nami é a companheira dele. Nós fica tudo arrepiado assistindo. Eu fiquei toda arrepiada, não sabia se eu chorava, se eu surtava, se eu pulava, se eu gritava junto. Enfim. Finalmente, os anos de terror e prisão, sofrimento da Nami acabaram. Eles comemoram tudo isso numa festa na Ilha Kokoyashi, né? Todo mundo feliz agora. A vila finalmente, depois de tanto tempo, está livre, né, daqueles homens peixe, está livre da opressão, está livre de serem das ameaças que os acompanhavam todos os dias. E a Nami tem uma conversa muito séria com ela mesma, que ela tá decidindo, não sabe se vai ou não com o Chapéu de Palha, né? Mas a visão do espírito da Belmé empurrando para fora para seguir o caminho dela, né? Que me lembra muito que é aquela cena do anime, né? É a que dá forças para ela ir, sabe? Que ela tomar a decisão dela.
E ela vai, passa por todo mundo, né? Rouba a carteira também de todo mundo. E segue com um bando de chapéu de palha. Mas antes disso, antes da Nami tomar a decisãozinha dela, no meio da festa, não bem no meio da festa, né? Um pouco depois da destruição ali e tudo mais. É mesmo na festa, né? Garp e seus soldados. Garp e os marinheiros, né? Soldados, marinheiros, enfim. Aparecem ali para levar o Monken de Luffy, né? Que na verdade a gente vê que o Garp tava testando o Luffy, né? Todo esse tempo. Obviamente, né? Que ele pega, ele fala que quer fazer o Luffy desistir do sonho de ser um pirata. Mas mesmo quando se apanhando, o Luffy simplesmente olha para ele e fala que vai ser o rei dos piratas e começa a rir. O que faz o Garp lembrar do Gold Roger, né? E simplesmente perceber que não importa o que ele faça, não importa o quanto ele vai de atrás do Luffy, não importa o quanto ele bata no Luffy, o sonho do Luffy nunca vai mudar. Ele vai se tornar o rei dos piratas, nem que isso acabe o matando. E o Garp ali ele percebe a determinação que lembra muito, que querendo ou não, era um amigo para ele também, o Gold Roger. E assim ele deixa o Luffy e a tripulação dele em paz, né? Que nesse núcleo a gente acaba passando por uma cena antes, né? Que é quando o Garp chega no Baratie e ele e o Zé, que se conhecem, né? Comem ali tranquilamente um com o outro como se nem fossem inimigos, né? Porque muitas vezes acaba não sendo. Enfim, o Garp então decide que vai deixar o Luffy seguir, já que é a decisão dele. Ele deixa todo mundo, o Luffy então finalmente ganha sua primeira recompensa também, partindo assim, então todo mundo, todo o bando de chapéu de palha, Luffy, Nami, Zoro, Usopp e Sanji. Eles partem fazendo a promessa deles do que cada um vai ser. Luffy vai ser o rei dos piratas, Zoro o maior espadachim do mundo, Nami vai desenhar o mapa mundo no mapa de todos os lugares, Sanji vai achar o All Blue e o Usopp vai se tornar um bravo guerreiro do mar. Com essas promessas, eles seguem, enfim, rumo a Grand Line, começando definitivamente agora a jornada deles como um bando. E é muito bom, tá? Eu vou te dizer, essa série começou muito bem, tá? Eles fizeram um ótimo trabalho. Também se estragassem, ia ficar muito fã de One Piece, ia ficar puto, né? Se estragassem a história. As mudanças, não, para mim, não me incomoda, só agregam na história. E faz sentido algumas delas terem essas pequenas mudanças, tá? Pra mim, essa série, ela tem uma nota 9. Essa primeira temporada tem uma nota 9, tá? Por que nota 9? Porque daí tem segunda temporada, que pra mim tá melhor que a primeira. E terminamos aqui o resumo da primeira temporada de One Piece Live Action. Espero que você tenha gostado, tá? Deixa seu like, se inscreve no canal, vá lá no canal do LSS também, que nós estamos postando os vídeos dele lá de jogo também, tá? Segue ele ao vivo também, que ele faz live quase todo dia, né? No sitinho roxo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham uma boa semana, um bom final de semana, enfim, independente de quando tá lançando esse vídeo. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, como eu falei. Deixa nos comentários o que você achou. Se eu acabei passando alguma informação errada da questão dos mangá ali, tá? Deixa nos comentários também. Eu adoro quando vocês comentam alguma coisa, tá? Enfim, gente, é isso e tchau.